Tudo começou com uma fêmea que destruía a casa sempre que ficava sozinha. Móveis quebrados, portas arranhadas, sofás rasgados. A família chamava de desobediência. Alguns diziam que era apenas ansiedade de separação. Vieram broncas, portas fechadas, coleiras, soluções rápidas. Mas o sintoma não falava só dela. A destruição era um eco. Havia um vazio no sistema. Uma filha saiu de casa sem despedidas. Um rompimento nunca elaborado. O silêncio desse afastamento virou comportamento. O invisível apareceu diante dos olhos de todos. Esse é o primeiro ponto. Os sinais sistêmicos não estão no cão, estão no campo. O que parecia comportamento era abandono não reconhecido. Quando o sinal passa despercebido, a chance de cura se perde e a dor se repete. A cadela morreu subitamente. O luto não foi só pela perda dela, foi pela dor silenciosa que ela carregava. Dor que continuava sem resposta. Essa primeira história nos mostra como muitas famílias reduzem sintomas a rótulos. Chamam de desobediência, chamam de problema de comportamento, mas não percebem que a verdade não está na superfície. O cão não estava apenas reagindo ao vazio da casa, ele estava carregando o vazio do sistema. Uma filha que saiu sem despedidas deixou uma ferida oculta. O silêncio virou eco em forma de destruição. Quantas vezes não acontece o mesmo em tantas casas? O dono acha que é apenas mau comportamento, paga por métodos prontos, compra acessórios, troca de coleira, busca vídeos de adestramento rápido, mas no final nada funciona, porque o que grita não é o cão, é a exclusão. Essa cadela nos lembra que não existe vazio sem consequência. Onde falta pertencimento, o campo cobra. Onde há exclusão, o comportamento denuncia. Onde há silêncio, o corpo fala. Agora imagine a sala depois da saída apressada. As luzes ficam acesas por descuido, a cortina se move com a corrente do ar e o relógio da parede parece bater mais alto do que deveria. Há casas em que o silêncio é um convite ao descanso, mas aqui o silêncio é um lembrete de que falta alguém. A cadela caminha de um lado para o outro, fareja portas, tenta rastrear o cheiro que explica a ausência. Quando não encontra, busca um objeto familiar e descarrega a atenção. A espuma no tapete conta uma história que ninguém conta. Cada fibra solta conversa com lembranças apertadas. E, no entanto, um único gesto poderia começar a mudar tudo. Admitir a despedida que não aconteceu, dar nome ao vínculo que ficou suspenso, reconhecer que a casa ainda guarda no centro um assento vazio. Em muitos lares, a tentativa de corrigir o sintoma com força só aumenta o ruído. Trocam-se comandos, trocam-se técnicas, trocam-se promessas. O que não se troca é a disposição de reconhecer o que foi varrido para baixo do tapete emocional. Quando a exclusão é reconhecida com respeito e lugar, o cão recolhe a mensagem porque ela finalmente chegou aos ouvidos certos. E então a casa se reorganiza, não por milagre, mas por consequência. Pertencimento não se negocia, pertencimento se honra e o comportamento devolve paz quando encontra lugar. Outro caso. Um cão que avançava em qualquer visita, vizinhos o chamavam de cachorro maluco e agressivo. Bastava alguém se aproximar, latidos, dentes à mostra, parecia instinto de guarda. Coisa horrível. Mas os sinais estavam ali. Dentro daquela casa faltava liderança, faltava presença firme no lugar que sustenta a ordem. Não era agressividade pura, era reflexo do espaço vazio. O sintoma expunha o lugar que ninguém queria ocupar. Esse é o segundo ponto. Quando a ordem não é assumida pelos humanos, o campo cobra. O comportamento vira alerta. Alguém precisa ocupar o lugar que falta. Como ninguém fazia isso, a mensagem subiu à superfície. Na segunda história, o corredor é estreito e a campainha soa como gatilho. O cão aprendeu a antecipar passos na calçada, sombras na janela, vozes aproximando. Antes que alguém atravessasse o limite, ele transformou o corpo em barreira. Não porque seja maldoso, mas porque falta alguém para dizer que a casa está segura. Liderança não é grito, é eixo. É a qualidade da presença que afirma: eu vejo, eu decido, eu cuido.
Quando o dono volta a exercer esse eixo com calma, firme, o cão não precisa mais transformar cada visita em confronto. O portão deixa de ser trincheira, volta a ser entrada. A morte inesperada do cão em um acidente pareceu a tragédia, mas a tragédia já existia antes. A ausência de ordem. O luto apenas expôs o que estava oculto. O acidente que levou esse cão foi um marco na vida da família. Ao tentar proteger tudo, ele não protegeu a própria vida. É duro dizer, porém é necessário. A ausência de ordem matou duas vezes. Primeiro, quando colocou um animal no papel de guardião absoluto. Depois, quando arrancou dele a oportunidade de viver um dia comum. Apenas cão, apenas companhia. As lágrimas da despedida apontaram, enfim, para a raiz do problema. E como acontece tantas vezes, o luto ensinou aquilo que a rotina não quis ouvir. Não basta fechar os portões, é preciso abrir lugares. Houve ainda uma cadelinha, uma fêmea, que adoecia repetidamente. Veterinário, exames, medicamentos. Melhorava por um tempo, logo a doença voltava. Desespero em casa. Ninguém perguntou o que o sintoma queria mostrar. No campo da família havia uma dor antiga, a morte de uma criança nunca lembrada, um luto silenciado. O corpo da cadela virou canal dessa memória excluída. O que não foi dito pelos humanos apareceu no corpo do animal. E esse é o terceiro ponto. Quando a palavra não basta, o corpo fala. A cadela adoeceu até não resistir mais. Quando partiu, a família precisou encarar a ferida escondida por anos. Não foi o cão o protagonista da dor. Ele expressou o que já existia. Na terceira história, o tempo avança como maré. A cadela vai ao veterinário, melhora, retorna ao consultório, repete exames, toma outro medicamento, volta a melhorar e de novo, desaba. A família coleciona papéis e laudos como quem coleciona mapas de um território que se recusa a ser visitado. O corpo do animal insiste em falar com a gramática das recaídas. E cada recaída é um bilhete. Há algo antigo pedindo lugar. Quando, enfim, alguém pronuncia o nome da criança não lembrada, a casa inteira muda de tom. Abre-se espaço na estante, um gesto de inclusão, o corpo compreende o gesto sem esforço. É comum perguntar se esse olhar sistêmico diminui a importância do treino, do manejo e das rotinas. A resposta é não. Ele devolve sentido a tudo isso. Treinar sem contexto vira disputa. Treinar com contexto vira cuidado. Rotina sem pertencimento vira prisão. Rotina com pertencimento vira aconchego. O mesmo passeio que antes desgastava, agora organiza. A mesma guia que antes prendia, agora orienta. O mesmo comando que antes soava autoritário, agora soa como acordo. Quando o invisível é reconhecido, o visível coopera. Há quem diga que esse tipo de leitura complica o que deveria ser simples. Na verdade, ele simplifica. Simplifica o que foi complicado por anos de descuido. Nada se torna mais complexo do que insistir em negar o óbvio. O cão late e morde. O vazio, porque o vazio existe. O cão avança no portão porque o portão ficou sem guardião humano. O cão adoece porque a casa contém um luto quieto, esquecido, escondido. Nomear não cria problemas. Nomear entrega chaves. Chaves que abrem portas, portas que abrem passagens, passagens que devolvem fluxo. Também é comum perguntar onde começa essa mudança. Começa no primeiro gesto honesto, uma conversa que precisava acontecer e aconteceu, um pedido de desculpas dito de forma direta, uma lembrança incluída na mesa do jantar, um compromisso de caminhar com o cão sem o celular, atento, presente, respirando no mesmo compasso, uma visita recebida com regras claras, combinadas, repetidas, respeitadas, mudanças. Pequenas mudanças alteram a textura do campo. E o campo, alterado, ensina o corpo a abandonar a urgência que mantinha tudo em brasa. No fim, essas três histórias falam do mesmo centro, dignidade. Dignidade para a filha que saiu sem despedidas e agora tem lugar. Dignidade para o cão que deixou de ser barreira e voltou a ser companhia.
Dignidade para a criança que foi lembrada como parte preciosa do que é a família. Dignidade. Aqui não é um conceito abstrato, é a matéria que sustenta rotinas, conversas e escolhas. Quem recebe dignidade, encontra chão. Quem oferece dignidade, encontra direção. E quando o chão e direção se encontram, a casa respira. As três histórias se unem em um mesmo fio. Todas revelam que o cão não age isolado. Ele está sempre conectado ao campo da família. A destruição não era apenas dela, era o eco da filha excluída. A agressividade não era apenas dele, era a falta de liderança humana. A doença não era apenas dela, era a voz do luto não lembrado. Quando os sinais sistêmicos são ignorados, o resultado é inevitável. A dor se repete, o luto se impõe. E a família paga o preço do invisível não reconhecido. E é por isso que cada sintoma precisa ser observado com profundidade. Não basta treinar comportamento, não basta corrigir com técnicas rápidas. É preciso olhar para o campo, é preciso ouvir o que o invisível está pedindo, porque todo comportamento aponta para algo maior. Essas histórias são um convite para deixar de olhar apenas a superfície, um convite para ver o que está além, um convite para reconhecer o que foi excluído, um convite para assumir o lugar que falta, um convite para dar pertencimento ao que não foi lembrado, um convite para restaurar a ordem onde o caos pareceu definitivo. E aqui cabe um detalhe muito importante. Muitas vezes as pessoas perguntam se o cão entende a dor humana. A resposta é que ele não apenas entende, ele incorpora. Ele é capaz de se alinhar ao campo invisível da família. Se há silêncio, ele reage com tensão. Se há exclusão, ele reage com excesso. Se há luto sem voz, ele reage com doença. Por isso, o comportamento nunca é só comportamento, é sempre comunicação. Reconhecer isso exige humildade. Humildade para admitir que não se trata apenas do cão. Humildade para aceitar que não é desobediência. Humildade para ver que há algo maior pedindo lugar. E coragem. Coragem para olhar para quem saiu. Coragem para dar nome ao que ficou sem nome. Coragem para assumir o que foi deixado de lado. Só assim o sistema encontra equilíbrio novamente. Quando o pertencimento é devolvido, o comportamento muda. Quando ordem é restaurada, o sintoma perde a força. Quando o equilíbrio retorna, o vínculo floresce. É visível. O cão respira diferente. Ele descansa onde antes não conseguia. Ele aceita limites onde antes explodia. Ele brinca onde antes destruía. O ambiente inteiro muda de textura. Não se trata de mágica, se trata de lei. Leis sistêmicas que regem vínculos de forma implacável. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Ignorar essas leis custa caro. Respeitá-las abre caminho para a paz e clareza. Eu sou Aguinaldo Diniz, o Argus Canis, o guardião da constelação canina. E o meu papel é explicar esses sinais, dar clareza ao que muitos não enxergam. Todo sintoma é um ponto a ser observado. Todo comportamento aponta para uma ordem maior.